todos! Sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira. E hoje recebo aqui em nosso estúdio a doutora Vanessa Alice, que é advogada e exerceu o cargo de delegada na Delegacia da Mulher da COP, da DENARC, e foi delegada coordenadora da Coordenadoria das Delegacias da Mulher, para conversarmos sobre a proteção e sobre os direitos da mulher. Seja bem-vinda, doutora Vanessa Alice. É um prazer tê-la conosco hoje. É um prazer estar aqui novamente, né? Para a gente trazer um pouquinho da nossa experiência junto aos direitos da mulher e no combate da violência doméstica. Assunto extremamente relevante para a gente dar voz a esse assunto. Seja muito bem-vinda novamente. Muito obrigada. Quero começar perguntando, doutora, como a aplicação da lei aborda especificamente os direitos da mulher e os casos de violência de gênero? Então, por muito tempo o nosso Brasil, né, vive ainda os reflexos disso, uma sociedade patriarcal, né? Onde a mulher não tinha os direitos, né, que hoje a lei faculta. Então, basta dizer que há muito pouco tempo atrás, né, a mulher não podia votar, a mulher para estudar precisava da autorização do marido ou do pai. Então, galgou assim, muito lento essa liberação da mulher perante a sociedade. No entanto, com a Lei Maria da Penha, as coisas começaram a mudar. Então, hoje, a Lei Maria da Penha foi promulgada em 2006 e hoje a gente vê que a sociedade, né, está começando a entender que a mulher tem os mesmos direitos, também obrigações que o homem, né? E então, com o advento da Lei Maria da Penha no ano de 2006, qualquer ataque contra a dignidade, né, física, moral, psicológica, financeira, patrimonial da mulher, sexual da mulher, constitui um crime. Né? E posteriormente nós tivemos outras manifestações legais, como o stalking, né, que nos trouxe aí a perseguição também como crime. Então, ao longo dos anos, a legislação vem facultando, protegendo e garantindo esses direitos da mulher. A Lei Maria da Penha, a gente pode dizer que foi um grande marco em 2006. Com certeza. Mas a partir dela vieram outras grandes iniciativas sim, na proteção. A partir dela, então, a sociedade começou a se manifestar no sentido de proteger e garantir esses direitos da mulher. Perfeito. Doutora, quais são os principais desafios enfrentados por mulheres ao buscar justiça em casos de violência doméstica ou assédio sexual? Veja, eu entendo que os desafios que essa mulher encontra, em primeiro lugar, estão com ela mesma, né? São internos. Interno, em primeiro lugar, porque existe o preconceito, né, que eu vou parar numa delegacia, eu vou denunciar meu companheiro, eu vou denunciar o pai dos meus filhos. Fora isso, nós temos a dependência emocional, psicológica, financeira, né? Então, nós tivemos muitos casos na época que eu era delegada da Delegacia da Mulher, onde a polícia militar conduzia o casal, muitas vezes até com os filhos, para a delegacia. Nós deixávamos, em Curitiba nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que nos faculta, então, deixar as crianças numa sala de recreação enquanto é feito o procedimento criminal. Esse agressor ficava preso em flagrante e a vítima não tinha dinheiro sequer para ir embora. Mas como eu falei, como a gente conta ali, a Delegacia da Mulher está localizada dentro da Casa da Mulher Brasileira, então havia todo um processo de retomar essa mulher, né, para dentro da sua casa. Muitas vezes veio de fora, aí teria que levá-la novamente ao local de origem, onde ela teria família, parentes. Nos casos ainda que ocorre o feminicídio, a mãe morta, o pai preso, como é que ficam os órfãos do feminicídio, essas crianças? Então, tudo isso é feito dentro da Casa da Mulher Brasileira, né, acionando o Conselho Tutelar. A Delegacia da Mulher, no caso, ela faz o procedimento
criminal. Mas as barreiras que a gente encontra, eu fiz esse parêntese apenas para explicar que muitas vezes a mulher pensa nisso na hora de fazer a denúncia. Claro. Então, essas barreiras realmente existem e é muito bom esclarecer que ela não vai ficar desamparada. Sim. Né? Nós temos, digo nós, uma questão de Estado, mas a Delegacia da Mulher está localizada dentro da Casa da Mulher Brasileira. E ali, então, tem toda uma estrutura para auxiliar essa mulher nos primeiros dias, nos primeiros momentos ali, após a denúncia, após a prisão do autor da agressão. Então, não é somente o momento do crime, mas até antes disso, de forma preventiva, no sentido de auxiliar e direcionar para que essa mulher tenha onde recorrer, no momento do crime e também no pós, isso, com auxílio. E um outro detalhe também, a Delegacia da Mulher, assim como a Casa da Mulher Brasileira, contam com psicólogos que auxiliam nesse fator emocional e psicológico. Fundamental. Então, muitas vezes a mulher chega lá, eu não sei se eu devo registrar, eu não sei se eu posso registrar, eu não sei se isso é um crime passível de registro, o que vai ser de mim após o registro, Sim. né? Então, tudo isso, as psicólogas, as assistentes sociais procuram orientar essa mulher que está sendo vítima de um relacionamento tóxico, que está sendo vítima de uma violência doméstica. Então, procura orientar para que ela faça o registro ou, né, em alguns casos, não depende da vontade dela, as autoridades tomando conhecimento do crime, é obrigatório esse registro, né? Mas em outros depende da vontade da vítima. Então, ela querendo, ela pode, faculta ela a fazer esse registro, ou ela pode pensar, ela pode vir acompanhada de um advogado, enfim, ela pode se cercar de todas as orientações para garantir o seu direito e a sua integridade física. Perfeito, perfeito. Doutora, como as forças de segurança trabalham para empoderar essas mulheres, garantindo que elas se sintam, então, seguras e protegidas? Como a gente falou aqui, né? Muitas vezes é uma questão emocional, medo ou vergonha, ou medo da reação da sociedade, medo da consequência até em relação aos filhos. Como que as forças de segurança, então, trabalham para que isso, para que elas se encorajem realmente no momento da denúncia e do registro? Então, as forças de segurança, eu vou um pouco além das forças de segurança, nós temos também Poder Judiciário, Ministério Público, todos estão enganjados nessa causa. Então, comparecendo na Casa da Mulher Brasileira, ou na Justiça, ou na Polícia, ou até mesmo a Polícia Militar prestando um atendimento a uma ocorrência de violência doméstica, essa mulher é cercada de todo um amparo necessário para garantir, né, que ela possa fazer o registro, que ela possa se tranquilizar diante daquela situação. Porque a gente sabe, eu expliquei já no início, o que afeta emocionalmente e psicologicamente essa mulher. Às vezes é um relacionamento de muitos anos, às vezes tem filhos pequenos que choram, que gritam, que pedem, né? O pai não quer o pai preso, não, sabe? Tudo isso afeta bastante a mulher. Então, desde o atendimento, através da Polícia Militar, da ocorrência, existem já policiais preparados para esse tipo de atendimento. Né? Então, não é uma ocorrência criminosa comum, é uma ocorrência que envolve todo um aspecto emocional. Então, a Polícia Militar atende essa mulher, leva à delegacia, muitas vezes ela chega destruída emocionalmente e fisicamente. Né? Às vezes, lesões feias, casos como tentativas de feminicídio, onde a mulher sai do hospital e tem que ir à delegacia para poder prestar uma declaração, enfim, dar andamento àquele procedimento, e ela chega lá assim totalmente destruída, né? Às vezes até fisicamente. E aí há todo um trabalho através dos psicólogos para que a gente consiga, pelo menos naquele momento do registro, elevar um pouquinho a autoestima dessa mulher. Dar a ela a certeza que a vida dela não está terminando ali, mas sim começando uma outra etapa, longe daquele relacionamento tóxico, longe daquela violência
que ela vinha sofrendo. Tendo a oportunidade de se reconstruir. Exatamente, ao do lado recomeço. Dos seus... Exato, sabe? Então, a gente procura atender, não só procura a Delegacia da Mulher, né? Eu digo procura porque eu trabalhei ali e tenho certeza que os fundamentos são os mesmos. Então, procura-se se atender não só a parte criminal, né? Mas também a parte emocional dessa vítima. Igualmente importante, né, doutora? E importante e que muitas vezes é muito mais difícil que a criminal. Com certeza. A doutora comentava que, além da questão física, existem outros crimes que muitas vezes as mulheres não sabem se configuram crimes ou não. A doutora conseguiria citar para a gente algumas situações mais comuns? Não só as mulheres, como também os agressores, né? Muitas vezes a gente vai autuar em flagrante por um tipo de crime e o agressor diz, mas eu não fiz nada, por que eu estou sendo preso? Porque aquele ato é um crime passível de punição de prisão em flagrante. Por exemplo, as injúrias, né? É muito comum, né, se ver o homem xingar, proferir palavras pesadas à sua companheira, chamando de burra, de você não presta para nada. Isso aí afeta emocionalmente, afeta a autoestima da mulher. É crime, é injúria passível de prisão em flagrante, né? Caso, naquele momento, seja acionado os órgãos de segurança, ele seja encaminhado à delegacia, ele vai ser preso em flagrante pelo crime de injúria, né? Outros crimes, a perseguição. Não raro o stalking, né? Não raro a vítima ia à delegacia e ele vinha seguindo essa mulher. E aí chegava na delegacia, ele simplesmente sentava na recepção e ficava esperando. Aí quando ela nos avisava, nós íamos até lá, dávamos voz de prisão e era feito o flagrante também. Então, outra coisa muito comum, ele abre a bolsa da sua companheira, puxa a carteira e tira de lá 20, 30 reais sem o conhecimento dela. É furto passível de prisão. Então, são situações cotidianas, muito comuns, e que nem ele e nem ela, a vítima, sabe o que está se passando, que é um ato criminoso. Doutora, quais são os avanços recentes na legislação relacionada aos direitos da mulher e como essas mudanças impactam as investigações policiais? Eu vejo assim como um avanço muito, muito recente e muito proveitoso no combate da violência, a lei da perseguição. Né, do stalking. Eu vejo essa extremamente importante. Por quê? Que a maioria dos crimes de violência doméstica e principalmente aqueles que chegam ao feminicídio, que seria o extremo, né, estão ligados ao sentimento de posse. Sim. Né? Então, não é minha, não vai ser de mais ninguém. Aí, com isso, começa a perseguição propriamente dita. Eu vou ver o que está fazendo, vou ver se está no trabalho, vou ver se quem é que está ligando para ela no celular, vou ver o que ela recebe de mensagens, vou ver que horas ela sai de casa, vou ver que horas ela chega, vou ver com quem ela está. E começa-se, então, uma sessão de perseguição contra essa vítima. Né? Perfeito. E aí o que acontece? Com a lei, ela registrando essa perseguição, ele é passível de prisão, inclusive, e no caso de não ser prisão em flagrante, pode-se representar judicialmente pela prisão, caso as coisas persistam após o chamamento dele à delegacia. Né? Então, se ele não tinha conhecimento que isso é crime, ele vai ter conhecimento, ele vai responder em liberdade num primeiro momento, mas havendo a necessidade, pode ser representado pela prisão dele. Perfeito. A nossa conversa está realmente muito boa, muito esclarecedora. A repórter Isabelle Almeida tem informações e dados muito importantes sobre esse assunto e a gente já vai trazer esses dados e mais informações, mais esclarecimentos no próximo bloco. O programa Seu Direito em Pauta volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com a delegada Vanessa Alice sobre proteção e os direitos da mulher. Por isso agora eu converso com a nossa repórter Isabelle Almeida, que tem alguns dados sobre esse assunto aqui no Paraná.
Eu vou conversar com a Isa. Isa, conta pra gente quais são os principais dados, as principais informações sobre esse tema tão relevante. Olá, Elisiane, e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. O estado do Paraná registrou um aumento no número de casos de violência contra a mulher, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. Ao todo, foram registrados 231.166 casos de violência. Dentre eles, 67.694 são de registros de violência doméstica e 11.660 são de casos de violência sexual. Curitiba, por exemplo, lidera o número de registros, foram 37.195, seguido por cidades como Ponta Grossa, Maringá e Londrina. Realmente, Elisiane, são dados assim alarmantes e fica o convite, não é mesmo, para as pessoas fazerem as denúncias, as pessoas que sofrem esse tipo de violência ou você que tem conhecimento de pessoas que vêm sofrendo esse tipo de violência, seja doméstica ou enfim, até mesmo no ambiente de trabalho. Os canais de denúncia 190 ou 181, em que você pode fazer uma denúncia anônima. Também você pode fazer as denúncias através dos canais via internet, né? Entrar no site da polícia e fazer um boletim de ocorrência. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Isa, pelas informações que sempre enriquecem, sempre trazem uma informação de fora, um olhar de fora, e que nesse caso, doutora, é extremamente alarmante os dados que a gente tem em relação à violência contra a mulher, tanto em Curitiba como no estado do Paraná, né, doutora? Sim, infelizmente, esses números, a tendência é crescer, como a gente vê, está crescendo, e aí a gente se pergunta, o que pode ser feito para tentar impedir esse crescimento, né? Uhum. Aí eu penso que só através da educação, orientação e informação. E isso a partir das crianças em idade escolar, aos jovens, aos adultos em universidades, né? Através da mídia, né? Esse esclarecimento, para tentar mudar um pouquinho essa cultura que o Brasil vem trazendo ao longo dos anos. Eu costumo citar que quando a gente é criança, né, se fala em pré-história, qual é a cena que nos foi mostrada? Um homenzinho vestido com uma pele de onça, barbudo, com tacape na mão e arrastando uma mulher pelos cabelos para dentro da caverna. E isso então a gente vê desde criança, ouvíamos desde criança, né? Outras situações, como letras de música, né? Tudo isso ao longo dos anos, graças a Deus, hoje já vem mudando, sim, né? Já não se pode mais colocar e divulgar esse tipo de coisa. Então, a mentalidade das crianças já está crescendo diferente. Uhum. E algumas palestras que eu fiz em crianças de 9 anos, para crianças de 9 anos, 10, 11, 12, elas são extremamente participativas e interessadas no tema, inclusive denunciando à polícia situações de violência de vizinhos, de amigos, de conhecidos e até mesmo de dentro de casa. Então, eles entendem que isso é errado. Eles já reconhecem. Exatamente. Uhum. Eles entendem que isso não deve acontecer. E é só assim para a gente conseguir, ao longo dos anos, diminuir esse número. Por outro lado, a mulher também tem que ser empoderada, tem que ser capacitada para sair daquela relação tóxica, para iniciar uma nova fase na sua vida. De que forma? Cursos profissionalizantes, acompanhamento psicológico, da assistência social, para que ela possa, creches, para colocar as crianças, para que ela possa trabalhar. Né? Uma estrutura toda para que ela possa desenvolver uma profissão, se tornar uma profissional e não dependa mais nem financeiramente, nem psicologicamente, nem emocionalmente daquele companheiro. É porque isso é o que leva muitas vezes a ela se submeter a uma relação de anos, mas é uma relação tóxica, uma relação à base da violência, então muitas vezes é pela dependência realmente. Doutora, acho interessante a gente falar, ainda falando dos dados que a Isabelle trouxe, essa questão da violência sexual especificamente. A gente tem uma diferenciação e que muitas vezes não é clara, não fica clara com as informações que a gente tem. Como que a gente consegue, quais são os tipos, né, de crimes da violência sexual? Isso. Então, nós temos o estupro, né, que é
pode ocorrer tanto dentro do lar da casa, então no setor doméstico, né? E isso abrange tanto o companheiro quanto os parentes, né? Então o estupro pode acontecer fora também, não se tratando daí de um setor doméstico, mas também de competência da delegacia da mulher, ou seja, praticado por um desconhecido. Então nós temos o estupro, nós temos a importunação sexual e nós temos o assédio, tá? Há muita confusão entre assédio e importunação sexual. A importunação sexual é um ato dirigido a uma pessoa, né? Mas não há vínculo entre eles. O vínculo que eu digo é o vínculo necessário para o assédio, que é um vínculo de hierarquia, de subordinação. Tá? Então, um assédio há de existir entre aquela parte, vítima e autor, um vínculo de subordinação. Ou ele é um chefe, um patrão, um professor, ele tem que exercer algum vínculo de hierarquia com relação à vítima. E há de haver também uma tentativa de contrapartida. Então, por exemplo, se você é minha funcionária, se você sair comigo esta noite, o teu salário vai ser aumentado. Ou você quer garantir teu emprego, então vamos dar uma voltinha ali fora. Entende? Coisas assim, nesse sentido. Isso é o assédio. Já a importunação, ela tem caráter sexual e dirigido, mas não necessita que haja essa relação de subordinação. Qualquer ato. Então, há tempos atrás nós vimos que havia uma moça andando de bicicleta, isso foi divulgado aí amplamente, né? Quando passa um veículo, o cara então põe a mão para fora, passa a mão no corpo dessa mulher, ela cai de bicicleta e quase morre ainda atropelada, né? Isso é uma atitude clássica de importunação sexual. É contra a vontade da mulher, né? E dirigida a ela. Ficou muito claro aí para o telespectador essa diferenciação importante aí dos crimes sexuais especificamente. Doutora, de que forma a tecnologia é usada para fortalecer as investigações de crimes contra a mulher e garantir a segurança das vítimas? Então, a tecnologia hoje nos facilita muito a investigação, né? E também a garantia de segurança dessa vítima. Então, nós temos todo o procedimento através de interceptações telefônicas, num caso de localização de uma mulher desaparecida, os próprios drones, né? E para garantir, então, a segurança e a integridade dessa mulher, ela conta com o botão do pânico, né? Que quando o autor se aproxima a mais de 200 metros dela, menos de 200 metros, melhor dizendo, ela já aciona e imediatamente uma equipe da Patrulha Maria da Penha vai até o local e providencia a voz de prisão a esse autor e encaminha a delegacia. Tá? Então, no caso de uma briga, no caso de um desentendimento assim mais violento, a primeira coisa que esse agressor vai segurar é o aparelho celular dela. Sim. Muitas vezes jogando no chão, quebrando, então ela fica sem o acesso. Então, eu acho assim, não muito prático, mas existe. Sim. Quais são os recursos, então, disponíveis para mulheres que desejam denunciar casos de violência e como a delegacia facilita esse processo? Então, como e quando que uma mulher pode ou deve fazer uma denúncia na prática? Olha, não só a mulher vítima, mas qualquer pessoa pode denunciar uma situação de violência que esteja observando ou que esteja vivenciando, né? De que forma? Nós temos a Delegacia da Mulher, nós temos online, né, eletrônico, meio eletrônico, por e-mail, por 0800, né? Existem infinitas formas para que essa mulher denuncie, né? Até mesmo o número da Polícia Militar, 190, 153, que seria a Guarda Municipal, a Polícia Civil. Então, até mesmo os órgãos de assistência social, o CREAS, né? Um posto de saúde, um hospital. Existe a obrigatoriedade, por exemplo, do hospital comunicar à delegacia caso desconfie que uma mulher foi vítima de agressão física. Outra situação, por exemplo, a mulher chega na delegacia com uma lesão típica
de uma agressão através de um soco, né? Seria arredondado no olho e tal. Aí, quando ela vai depor, ela diz, não, eu caí e bati com o rosto na quina do guarda-roupa. Isso acontece bastante, né? Sim. Mas a quina teria formado um vinco, um risco, e não aquele... Então, se a autoridade policial desconfiar que aquilo é proveniente de uma agressão e não de uma queda, como ela quis passar, a polícia pode fazer todo o procedimento mesmo com a negativa dessa vítima. Então, tomando conhecimento do crime, a polícia deve agir. Perfeito, perfeito. Bom, obrigada, doutora Vanessa, por conversar conosco sobre esse assunto tão importante. Eu quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário maravilhoso que deixa o nosso estúdio ainda mais charmoso, ainda mais elegante, e também a MB at Home Decorações, com a delicadeza dessas peças, desses objetos de decoração. Sem o apoio dessas empresas, esse programa não seria possível. E agora um recado para você que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínios. Quer saber mais? É só entrar em contato através dos endereços que aparecem no seu vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela para você, e também em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esses e outros programas. Seu Direito em Pauta, porque a informação é sua maior aliada. Nos vemos na semana que vem. Até lá!